Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem. Nós vamos continuar hoje os nossos estudos nesse ano de 2020, relacionados, então, à Crisma e hoje, especialmente, aos dons do Espírito Santo. Nos nossos últimos encontros, nós já havíamos falado, então, do ato da Crisma, dos benefícios que Deus nos dá e da graça de Deus através do dom da Crisma. E hoje nós vamos falar um pouco mais dos dons do Espírito Santo, dons que são nos dados conforme a vontade de Deus, dons que vêm para a nossa vida através do batismo e da confirmação do batismo. Nós podemos, então, contar com esses dons de forma ainda mais viva, revigorante na nossa caminhada, e nós vamos entender um pouco mais sobre o que são dons, e como esses dons se comportam, como esses dons do Espírito Santo podem nos ajudar. Lembrando que esses, pessoal, são caracterizados como dons de santificação. Nós podemos observar já nessa imagem inicial o nome desses dons. Dons dados por Jesus na Trindade Santa, através do Espírito Santo que se derrama sobre nós. O dom da fortaleza, o dom da sabedoria, o dom da ciência, do conselho, entendimento, piedade e temor de Deus. Esses são os dons dados por Deus através do derramamento do Espírito Santo, que servirão, enquanto caminhamos nessa terra, para vivermos um pouco mais da vida do céu. E já conseguimos, moldar a nossa vida, a nossa carne, através da nossa alma, para que nós possamos, então, nos santificar. É Deus quem nos santifica. É o Espírito Santo, através destes 7 dons, que nos faz ser santo, o que por nós mesmos não é possível. Precisamos dessa graça de Deus, essa graça que nos manifesta através desses 7 dons, e 4 desses dons nós vamos abordar, então, neste encontro de hoje. Então, sejam bem-vindos, e tomara que nós possamos contribuir um pouco mais com o aprendizado de vocês, nessa visão espiritual, um pouco mais sobre os 7 dons do Espírito Santo. Então, nós começamos a falar hoje, pessoal, sobre o significado de dom. O que é dom? Se você observar no dicionário, você vai encontrar uma definição de dom um pouco mais material e humanista, né? Que o dom no dicionário, qualidade natural, aptidão, talento. Dom pode ser entendido também no dicionário, né, através dessa definição do dicionário, como um presente oferecido por alguém, uma dádiva. É um significado semelhante quando nós olhamos para o que acreditamos na igreja e numa visão espiritual. É trazermos esse presente, essa dádiva, essa aptidão, como algo dado por Deus. É graça de Deus. Então, uma definição plausível, né, uma definição interessante que podemos entender com a visão espiritual é esse segundo ponto. Dons são talentos que Deus coloca e desperta em cada um de nós. São presentes mesmo, mas presentes dados por Deus, que nos agracia e nos faz ser capaz de diversas coisas, de diversos comportamentos, de diversos pensamentos, que por nós mesmos não seríamos capazes. Né? Então, uma definição mais complexa. Dons são hábitos sobrenaturais que nos conduzem a pensar, julgar e agir em todas as circunstâncias, como fariam Cristo nosso Senhor, ou como se Jesus estivesse em nosso lugar. Então, olha que definição profunda, né? É uma inspiração divina. Os dons são inspirações divinas que vai nos ensinar a pensar e a agir de modo mais semelhante a Jesus Cristo. Então, é um comportamento de modo divino que é moldado em nós a partir desses dons, fazendo com que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. Então, de fato, esses dons vão nos fazendo santo.
ou santa. Não pela nossa vontade ou única vontade, mas pela nossa vontade associada à graça de Deus e ao presente de Deus, que são esses dons na nossa vida. Então, os dons, temor de Deus, fortaleza, piedade, conselho, ciência, entendimento e sabedoria, eles santificam o nosso pensar e a nossa vontade. E se santificam o nosso pensar e a nossa vontade, nos faz ser santo, nos faz ser parecido com Jesus. Então, todos nós podemos e devemos compartilhar e viver através desses dons? Sim. Isso é promessa de Deus que está lá em Lucas 11:10, como eu escrevo aqui nessa imagem, porque todo aquele que pede, recebe. Nós pedimos através do nosso batismo, confirmamos através da crisma, e todas as vezes que nós desejarmos e quisermos, de fato, viver esses dons, peçamos a Deus que Ele possa reavivar. Eles já habitam, o Espírito Santo habita em nós, mas que nós possamos, em oração, dizer: Senhor, fortaleça em nós os dons do Espírito Santo, para que mais parecido convosco nós possamos nos tornar. Bem, então nós vamos começar falando do primeiro dos dons, proposto aqui no nosso cronograma, que é o dom de... Desculpe, vou corrigir aqui. O primeiro dos dons é esse dom, o dom de temor de Deus. E o que o dom de temor de Deus significa? E aqui já coloco alguns pontos que são dúvidas, que são entraves, que muitas vezes nós não entendemos. A palavra temor é mal entendida, Então, eu coloco aqui a comparação para que você não confunda e veja que existe uma grande diferença em medo e temor, Nós vamos entender hoje que o dom de temor de Deus não é o dom de ter medo de Deus. E quanto que essa confusão pode ser ruim para a nossa vida espiritual. Olha o que significa a palavra medo, sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado. Meus irmãos, crismandos, essa definitivamente não é a vontade de Deus para a nossa vida. A última coisa que Deus quer é que nós tenhamos medo dele, que nós tenhamos sensação de alerta, no sentido de medo, de ameaça, Ameaçado não é essa relação que Deus quer conosco. Mas esse sentido de temor, sim, que a igreja quer nos apontar e que o próprio Jesus quer nos apontar, é um sentimento de profundo respeito e obediência. E não obediência por medo do castigo. E é verdade, o medo do castigo pode até você fazer com que você faça algumas ou tenha algumas atitudes positivas. Pode. O medo do inferno, o medo do castigo pode. Porém, não é essa relação que Deus quer ter conosco. A relação que Deus quer ter conosco é uma relação de temor, sim, e que Ele exige de nós, é um temor, é um profundo respeito e obediência, mas não somente por medo, mas por amor a Deus. Por amor a Ele, eu quero e desejo ser obediente. E quem é que quer? Quem é que deseja? E quem é que se sente bem em desobedecer um Deus que tanto te ama? O amor de Jesus é tanto que ele nos faz não querer andarmos longe dele, não querer desprezar o seu amor. Isso é temor, é ter medo de não corresponder ou ter o receio de não corresponder ao amor infinito que Deus tem por nós. Não necessariamente um medo por questões envolvendo apenas a perda da salvação, não é apenas um medo no sentido de ameaça e de alerta, mas é um medo de estar fora, estar longe do amor. Isso é temor. E é um sentimento que olha através do amor de Deus por nós. E eu não quero me afastar desse amor. Isso é temor. Quando muda esse foco do medo pelo medo para um medo de perder o amor de Deus, aí passa a ter mais sentido. Então, não querer ofender a quem tanto nos ama. Esse é o sentido mais profundo da palavra temor e de um dom que habita em nós, que é o dom do temor de Deus, que é dado pelo Espírito Santo. Naturalmente, à medida que o Espírito Santo vai agindo, nós vamos, então, tendo esse afastamento. Nós não queremos ofender
a esse Deus que tanto nos ama, não é? Então, nada pode ser pior para nós do que afastarmos desse Deus e do seu amor. Então, esse dom, pessoal, que é o dom do temor de Deus, e temendo a Deus, e também levando em consideração seus mandamentos e guardando os seus mandamentos, nós nos santificamos, nós estamos mais próximo deles, de Deus e do seu amor. Então, eu faço aqui uma comparação, né, e lembro a vocês de uma parábola, não sei se todos vão lembrar, a parábola dos talentos, aonde o Senhor, dono dos talentos, entrega os talentos para 3 administradores. 2 desses administradores, eles vão aplicar esses talentos em algo. Um vai colocar no banco, o outro vai emprestar a juros, e um terceiro administrador do talento vai ter medo do Senhor que deixou o talento com ele e vai enterrar o talento. Não vai permitir que esse talento renda mais. O que fez com que esse homem se afastasse e não fizesse a vontade do dono do talento foi o sentimento de medo. E isso fez com que o Senhor dos talentos dissesse: servo mau e infiel. Então, prestemos, né, bem atenção para que o medo de Deus não seja confundido com o temor. O temor nos aproxima, o medo pode nos afastar da graça. E esse dom do temor, de estar perto por amor, está dentro de nós, mantido pelo poder do Espírito Santo. Um segundo dom que nós vamos falar, e que é muito importante, dado por esse Espírito Santo, é o dom da fortaleza. Então, o que é fortaleza? O próprio nome já nos diz, é uma força imensa que naturalmente nós não temos. E quantas situações da nossa vida nós olhamos para dentro de nós e pensamos: sozinho eu não dou conta, sozinho eu não consigo. Como que eu consegui? Como que eu suportei? Como que eu venci? Com a graça de Deus, através desse dom da fortaleza, que te fez forte. O dom da fortaleza é o dom onde o Espírito Santo nos faz forte e nos dá uma força que por nós mesmos nós não temos. Né? Então, suportar, olha o que esse dom causa em nós através do Espírito Santo, suportar as maiores dificuldades e as tribulações. Praticar atos sobrenaturais heróicos, que quando refletimos, nem nós mesmos acreditamos que daríamos conta e demos conta. Suportar as perseguições, as provações, e entender que perseguição e provação é causa de alegria. Quando nós tentamos e observamos que nesse momento da perseguição e da provação, nós não focamos nelas em si, mas em como reagimos, e vemos que reagimos bem porque não é apenas uma atitude nossa, mas é Deus que nos fortalece. Então passamos não a olhar somente para quem nos persegue, para quem nos prova, mas pela força de Deus que faz com que nós suportemos. E isso é, sim, causa de alegria para cada um de nós. Não devemos rejeitar as dificuldades, mas sim clamar a Deus a força do Espírito Santo, que nos dá fortaleza e nos faz forte para suportar e superar todas essas dificuldades. Então, eu coloco exemplos aqui. Uma viúva que cria seus filhos e os educa na fé, por ela mesma, talvez ela não entendesse que tivesse condição, mas Deus dá a força. Pessoas com deficiência física que vencem seus desafios, Deus dá força. Pessoas que conseguem perdoar quem lhe feriu e nem entende como conseguiu, é Deus quem deu a força. Então, esse dom de fortaleza é um dom do Espírito Santo que nos garante, que nos vai preparando para, de fato, um dia sermos santos e salvos. E aqui eu lembro uma passagem em 2 Coríntios. Portanto, eu me comprazo nas fraquezas, ou seja, eu aceito as fraquezas, eu compreendo e aceito os insultos, os constrangimentos, nas perseguições e nas angústias em Cristo. Pois quando eu sou fraco, então é que sou forte. É na minha fraqueza onde Deus se faz forte por mim. É quando eu me sinto fraco que eu identifico que quem luta comigo é um Deus que me dá força. Esse é o dom da fortaleza, que é um dom do Espírito Santo, que nos é dado também. O dom da piedade, que é um dom dado pelo Espírito Santo, para que nós possamos aceitar esse Deus que é Pai, que é um Deus amoroso, e eu me aceito na posição de filho, filho amado de Deus. Adorar a Deus com um amor sobrenatural, rezar, prostrar, adorar,
e ter intimidade com esse Deus que nos ensinou, através de Jesus no Pai Nosso, a chamar Deus de Pai. Esse é o dom da piedade, aonde eu coloco como necessitado na presença de Deus e também como um ato de humildade e também de proximidade, de afinidade, de intimidade. Eu chamo Deus de Pai. Então eu vou me afeiçoando tanto a Deus quanto com os outros. Eu vou me colocando no lugar do outro. E isso, esse dom da piedade vai fazendo uma pessoa melhor. Priorizar o diálogo íntimo com Deus. O Papa Francisco vai nos alertar. O dom da piedade nasce da gratidão, não é um dever ou uma imposição. E surge no coração de um cristão que mantém a relação de amizade com o Senhor. Então, se nós possamos resumir, se nós podemos, de fato, resumir o que é o dom da piedade, ele garante em nós uma relação de amizade com Jesus. E eu destaco aqui, né, algumas atitudes: visitar os doentes, comprar algo para alguém necessitado, tirar um pouco do que nos sobra, ou às vezes até do que nos faz falta, para também compartilhar com o irmão. Tudo isso são pontos, né, da piedade, piedade oracional, uma piedade de atitude. Tudo isso mostra que nós somos de fato piedosos e não confundir com a piedade falsa. E eu estou destacando aqui a piedade dos fariseus, que quantas vezes Jesus chama os fariseus na Bíblia de hipócritas. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas várias vezes o Jesus chama os fariseus de hipócritas. Por quê? Porque eles pareciam ser piedosos. Você olhava para o fariseu, né, ou até vê a narração bíblica, olha para o fariseu, ele está vestido como uma pessoa piedosa, às vezes se comporta como uma pessoa piedosa, amarra a faixa na cabeça como uma pessoa piedosa, senta na igreja e reza como uma pessoa piedosa, mas, de fato, o coração não é. Não existe intimidade com Deus. E isso também para a nossa vida, né? A piedade não é sentar no banco da igreja, colocar as mãos postas apenas, fazer todas as orações e se comportar para criar uma estética de piedade. Não. A piedade é uma situação e é um dom que vem do nosso interior, do nosso coração, de fato. Não só da aparência de alguém piedoso. E, por fim, o último dom que nós vamos comentar hoje é o dom do conselho, né? O conselho nada mais é do que viver sob a orientação do Espírito Santo para tomar decisões. É Deus quem nos aconselha, é o Espírito Santo que nos instrui sobre o que deve e o que não deve ser feito, se é o momento ou se não é o momento de fazer algo. Então, o dom de conselho também é uma graça que nos ajuda a santificar, né? O que convém dizer ou fazer nos diversos momentos da vida. É o Espírito Santo que nos ajuda a dizer e a fazer a coisa correta, graças ao dom do conselho. Então, ele nos orienta sobre a razão de Deus, sobre a vontade de Deus. Situações difíceis existem, questionamentos existem, mudanças bruscas existem, e Deus vai nos ajudar nos momentos de nos perguntarmos sobre qual caminho tomar e sobre qual é o sentido daquilo na nossa vida. O dom de conselho vai nos respondendo. É Deus nos respondendo através deste dom, o dom do conselho. O Espírito Santo nos ajuda a acertar. Para tudo na vida, há uma ocasião certa, um tempo certo, para cada propósito debaixo do céu. Está escrito em Eclesiastes 3, versículo 1. E é Deus que vai nos orientando a entender a ocasião certa, o tempo certo e o propósito certo para cada coisa, através do dom de conselho. Então, agradeço a cada um que compareceu, que esteve conosco nesse momento. Que Deus abençoe, que Deus cure, que Deus nos encha do seu Espírito Santo e encha a nossa vida, também com os dons, para que nós possamos nos santificar e um dia chegar na glória eterna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós, nos cubra com sua graça e com a sua paz. Fiquem com Deus.